Bem, pessoal, não é de surpresa de ninguém que eu sou muito fã do Bondred. Tipo, pô, eu tenho literalmente o capacete dele tatuado no meu braço pra ver a situação de como que é. Só que não tem como passar pano pro que ele faz, né? E tem outro personagem que eu gosto pra porra, que é o Mayuri. Sim, eu tenho um gosto meio assim por maníacos científicos, psicopatas que fazem tudo de errado e mesmo assim são eles meio assim livrados pela sua culpa de ciência. Ah, tô fazendo isso tudo pela ciência, né? Menos esse. Esse daqui não. Esse nananina não. Não compactua com esse aqui não. Esse aí tinha que estar mais morto. Bem, quando você pensa nos dois, logo você já sabe que os dois são maníacos que conseguem utilizar a ciência como desculpa para fazer as suas atrocidades. E não levar a culpa de porra nenhuma. Bem, isso tá mais ou menos certo. E eu vou explicar mais ou menos por que isso não tá tão certo assim. Porque não é uma coisa tão bem explícito e simples assim de explicar. Pois cada um tem uma motivação diferente e eu vou dar um leve contexto sobre cada um. O Bondred, anteriormente, ele era só um humano comum, que se sacrificou seu verdadeiro corpo para se dedicar totalmente à ciência e ter o seu próprio apito branco. E um dos seus hobbyzinhos bem mais tranquilos é transformar crianças em cartuchos, né? É coisa simples, não tem muita coisa assim. Ele serve mais ou menos assim como uma ponte da quinta para a sexta camada, pois para você descer lá até a sexta camada de um jeito convencional, você tem que descer pela Idolfront. E sendo uma pessoa do alto escalão, dos exploradores, porque ele é um apito branco, sendo que ele é muito importante, então você vai ter que passar por lá e ter que ter a permissão para você conseguir descer. E do outro lado temos o Mayuri, que é um Shinigami, mas que já tem tantas modificações do seu corpo que nem mais se consideram como um Shinigami, um humano, um trem assim, porque ele já está mais considerado um ciborgue. Que ele consegue utilizar suas pesquisas nele mesmo, em várias outras pessoas, de um jeito que é bem mais prático. Porque ele consegue fazer isso diretamente nas pessoas vivas, fazendo os experimentos dele e tudo, e um dos seus hobbies mais tranquilos é de secar corpos assim, tranquilo, não fazer nada mesmo. Ele também é uma pessoa do alto escalão muito importante. Ele é o capitão da 12ª Divisão da Goten 13, responsável pela área de pesquisas e desenvolvimentos. E com essas desculpas ele consegue fazer as suas atrocidades bem fácil, porque tudo que é relacionado às suas pesquisas, eles passam para o Central 46, que aí sim eles levam, anotam, guardam todas as informações e deixam lá. E por isso que deixam o Mayuri, porque o Mayuri não tem limite. Então, mano, qualquer coisa, manda pro Mayuri, o Mayuri resolve. Bem, eu dei mais ou menos um bem leve resumo sobre cada um deles e agora eu vou dar minha explicação de por que dos dois têm tantas diferenças, sendo que eles fazem praticamente a mesma coisa. No caso de vocês acharem que eu tô falando merda, eu tô falando alguma coisa de errado assim, vocês mandam no comentário falando do ponto de vista de vocês, porque esse é o meu ponto de vista, a minha opinião. Que nem já dizia aquele ditado, né? Opinião é igual ao cu. Cada um tem o seu. Bom, uma das principais diferenças sobre cada um deles é uma coisa bem simples, que é os seus experimentos. Sim, cada um deles faz de igualmente, igualzinho, a mesma crueldade e tudo, mas cada um tem uns motivos diferentes. Enquanto o Mayuri faz suas pesquisas fascinado, pensando o máximo que pode fazer aquela pessoa sentir dor, o máximo que consegue levar a sanidade da pessoa ao máximo para ferrar com a mentalidade da pessoa e o corpo dela ao mesmo tempo, tipo, acabando com a mente da pessoa e levando, tipo assim, ficando animado, vendo até qual limite dessa pessoa vai. E do outro lado temos o Mondred, que ele faz as suas experiências em cada criatura e nas crianças, mas não fazendo isso com fascinação, e sim levando isso a um nível de trabalho imenso, pois sempre prioriza a sua pesquisa. Se a pesquisa é relacionada a tal coisa, ele faz relacionada a tal coisa. Ele não avança com a pesquisa em outros sentidos, e testando o máximo de possibilidades na mesma cobaia e não em várias. Ah, mas tem um incidente do elevador que aconteceu com a Nanate da MIT. Eu concordo pra caralho, porque eles não davam pra conseguir poupar as crianças, porque tinha que descer da sexta camada subir. Logo, a pressão da sexta camada, a maldição da sexta camada transformava ele na Herat, e por isso. Aí ele tava tentando descobrir a benção para conseguir passar isso pros. Conseguir adquirir a benção para descer até a sétima camada, para conseguir voltar para a primeira camada, passar as informações, tudo isso. Ele fez certo fazendo esses experimentos? Não. A intenção dele foi boa? Foi.
Porque se ele conseguisse fazer um jeito prático de fazer as bênçãos, ele conseguiria fazer todos os hábitos brancos descerem e subirem tranquilamente. Mas, né, então ele fez isso de errado pra caralho. Mas a intenção dele era mais simples do que. Era bem mais heróica do que isso. E ele foi considerado praticamente o vilão por causa disso. Mesmo ambos sendo os monstros que eu acabei de falar, eu acho o Blue Dread um pouco menos. Pois ele sabe o que ele tá fazendo coisa e ele sabe que ele tá fazendo aquilo lá é pra evolução humana, não pra bem próprio. E principalmente para os exploradores, pro pessoal da primeira camada. Porque eu não me lembro direito, mas eu acho que teve um capítulo específico que ele falou que ele já testou fazer isso com animais e adultos, só que não estava dando muito certo. Por isso ele recorreu às crianças que ele pegava em uma área localizada fora de Ort, com as crianças órfãos e fazia os experimentos. Eu não consigo me recordar qual capítulo é esse, eu até já tentei caçar aqui, mas eu não consegui recordar, ou isso aí pode ser só invenção da minha cabeça, mas eu acho isso muito interessante que ele já tentou com outras coisas, não foi direto nas crianças, então, tipo, já dá uma leve ajudada na moral dele. Tá bom, mas por que você acha que ele é mais amigável que o Mayuri? Bem, um dos pontos que ele sabe que ele tá fazendo errado é que ele não joga toda a culpa dele na ciência. E se ele sabe, mano, eu tô fazendo merda, mas é por causa da ciência pra ajudar toda a humanidade. Eu fiquei muito chocado na hora que ele teve a luta dele contra o Reg, que eles caíram lá na área onde que ele guardava os Naherati, que deram errado e tudo. Aí ele sai das sombras falando o nome de cada Naherati, de cada criança. Ele pega uma no braço e fala: ah, o sonho dessa daqui era ser uma princesa e tudo. Ele sabe do que ele fez errado. Ele sabe o nome de cada criança e sabe cada sonho de cada uma delas. Esse que é o principal ponto. Ele sabe que ele tá fazendo coisa errada. Ele sabe disso tudo. Isso que deixa ele mais fudido de ideias. Porque, porra, ele já sabe que ele tá fazendo muita merda. E ele continua fazendo. Porque ele tem que focar na experiência dele, na ciência dele. Para ajudar a humanidade toda. Porra. Já o Mayuri, ele tá nem aí para as cobaias, para as pessoas, para os subordinados dele. Porque na invasão da Soul Society que aconteceu, ele vai lá e mata os seus membros assim da divisão dele para fazer uma armadilha. Além do mais, o que ele faz diariamente com a Nemo, que não é a sua filha adotiva, que nem o Bondred criou a Pruska por amor e tudo, por causa do seu propósito, mas isso aí eu quero deixar quieto porque eu ainda sinto muita falta da Pruska. E sim, ela foi criada literalmente desde o embrião para ser um projeto Memory número 7. Essa é a 7ª vez que ele cria ela, sabendo que as outras vezes deram errado. E, porra, isso não... Ele, assim, continua normal. Aí teve a luta dele contra o Uro, que ele ativa sua Bankai, que paralisa todos em volta com uma toxina mortal. Beleza. Só que aí que tem um problema. A Nemuri tava perto e ela não tinha imunidade para esse veneno. E quando ela pede o antídoto para ela não morrer, né? Ele vai lá e começa a descer a porrada nela, falando: eu te dei esse corpo e você tá reclamando, eu deveria te matar agora e criar outra versão sua que seria muito melhor que você. Tipo, o cara já não tá nem aí, não tem mais nenhum tipo de humanidade nele, nossa porra. Ele era literalmente a encarnação do mal nessa porra aí. Ah, mas depois na luta com Israel Poro, ele já começou a ficar mais humano, tá? E depois no arco da invasão Queens, ele começou a ficar mais humano. Ah, mas ele ajuda a Soul Society com as experiências e tudo. Sim, realmente ele faz isso. Realmente o trabalho dele ele faz muito bem. Só que o problema é que ele faz o seu trabalho muito bem, até que demais. Porque os métodos dele são tão fora de si, porque ele já não leva mais pro pessoal. Ele gosta de fazer isso. Literalmente, já ouviu aquele ditado? Trabalhe com o que você gosta. O Mayuro trabalha realmente porque ele gosta. Eu acho que ele nem recebe, não. O Yamamoto deve que nem pagar uma coxinha pro cara, porque ele gosta tanto de fazer isso. Ele faz isso pra satisfazer sua psicopatia. Porque, porra... E como eu tinha falado, o do hobby deles, mano, vou dissecar um corpo aqui, mano, só pra rir mesmo. E além do mais, ele nem lembra do que acontece com os pacientes dele, os pacientes, os experimentos, essas porra toda, porque ele mata o vô do Ishida e foda. Ah, mano, quem que era aquele? Ah, você era, né, daquele velho lá que eu matei há um tempo atrás? Ah, mano, foda-se. Tipo assim, esse aqui
É mais ou menos um ponto, assim, de vista meu relacionados a isso tudo. Porque os dois, eles praticamente fazem a mesma coisa, só que de ângulos diferentes, de crueldades diferentes. Então, é esse que é o ponto principal que eu falo. Se, que nem eu falei antes, se vocês acharem que tá errado, se tiver alguma coisa assim, vocês mandam aí, digita aí nos comentários e tudo, mas eu ainda acho o Bondurant muito mais gente boa que o Mayuri, por causa, depois ele começa a ficar mais tranquilo, mas por causa que ele pensa nos experimentos dele. E o Mayuri não, pensa nele depois dos experimentos. Esse é um ponto assim. Então, esse foi aqui, foi mais rapidinho, 11 minutos mais ou menos, então tá na média. Então, valeu e falou!